Olá, a paz do Senhor esteja com você. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 10 de João. Se você quiser acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia e vamos ler a partir do versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém má tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras que procedem de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais?
Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: vós sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do rio Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Esse capítulo 10 de João fala sobre divisão, fala sobre a deidade, fala sobre os judeus e fala sobre o Messias. Por que o Messias ele vem para os judeus e para confrontá-los? Porque os judeus, como já mencionei, eles são o povo escolhido do Senhor desde a antiguidade. Nos capítulos que nós podemos observar em outros livros, como Isaías, que são livros proféticos, nós percebemos que a Torá, que são os 5 primeiros livros, são livros extremamente minuciosos e extremamente verídicos na sua explanação quanto ao tratado de mandamentos que Moisés escreve. E quando esses mandamentos são cumpridos pelos judeus, que muitos hoje em dia fazem esses preceitos descritos na Torá Sagrada, nós percebemos que há passos grandiosos na Bíblia para chegar até o Messias. Quando Isaías profetiza da vinda do Messias e vem, vocês percebam que muitos dos judeus acreditam em Jesus. Muitos deles observam não somente o seu comportamento, mas as suas obras. Porque foi o que Jesus falou: se vocês não acreditam em mim, creiam nas minhas obras, porque só faz essas obras quem é um com Deus. E Jesus era um com Deus. E para eles acreditarem que Jesus era um com Deus, mesmo diante de tantas coisas que Jesus fazia, porque ele era homem e ele foi escolhido. Ele era escolhido desde o ventre, mas algumas coisas que Jesus fazia deixava eles confusos, porque Jesus, ele era diferenciado. Jesus, ele não era um homem aprisionado, Jesus era um homem livre. Jesus era um homem que onde ele ia, ele ensinava e as suas palavras edificavam, as suas palavras produziam frutos, as suas palavras eram verdades. E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com quem que nós temos ouvido e seguido. Quem são os seus seguidores? Você já parou para pensar, para refletir, dar uma olhada? Quem são os seus seguidores? Quem que você está seguindo? Quem está seguindo você? É importante que nós entendamos que aqueles que nós seguimos influenciam muito no nosso comportamento, no nosso caráter. E nós precisamos moldar isso e entender que se nós seguimos pessoas que não têm a mesma fé que nós seguimos pessoas que não têm a mesma índole, o mesmo caráter, os mesmos preceitos, nós podemos sofrer grandes consequências. Porque muitas vezes
aquilo que está dentro de nós, aquilo que pertence a nós, aquilo que nós somos, vai influenciar as pessoas. E nós precisamos ser influentes, mas influenciar com coisas boas, porque aqui existe um versículo muito importante que nós precisamos nos atentar. Quando diz assim o Senhor: eu e o Pai somos um. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras que procedem de meu Pai. Então Jesus, ele mostrava as obras que procediam do Pai. E se a gente voltar um pouquinho lá atrás, no versículo 9, vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, assim, Jesus sendo a porta, nós devemos tomar cuidado porque existem outras portas. Nós somos portas. E qual que é a porta que você está entrando? Qual é a porta que você está abrindo? Porque muitas vezes parece que a porta é boa, porque parece que aquela porta é maravilhosa. Mas Jesus disse aqui, no versículo 12, o mercenário e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Então, um pastor que se diz pastor, quando vê uma ovelha ferida, ou quando vê o lobo, ele não foge. Quando ele vê o lobo, ele vai na frente da ovelha para matar o lobo. Mas o mercenário, ele tira a mão e ele foge, deixando a ovelha desprovida. Então nós temos que tomar muito cuidado quem que está gerenciando a nossa vida. Quem está influenciando a nossa vida. Porque a nossa caminhada, seja ela uma caminhada cristã, ela precisa ser adornada por pessoas que são líderes espirituais com visão no lobo. Porque ele precisa estar vigilante no lobo. Então, aqui, Jesus estava falando que muitos não são pastores, mas são mercenários. O que é mercenário, missionária? O adjetivo de mercenário é que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais. Interesseiro. Agora eu quero que você faça uma reflexão, uma introspecção. Quem é que você está apostando a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para te dar a vigilância quando o lobo se aproximar? Porque o lobo, ele vai se aproximar de nós. O lobo, ele não vai desistir de devorar a ovelha, porque é a função dele. A função do lobo é tragar a ovelha, é roubar, matar e destruir. E quando nós estamos diante de líderes que são pastores, eles precisam ter essa visão. A visão de que eles precisam ir na frente das ovelhas. Eles precisam cuidar das ovelhas. E como você se sente hoje? Você se sente cuidado? Você se sente protegido? Você se sente acolhido? Acolhida? Eu quero que você feche seus olhos agora e que você mentalize o bom pastor. O bom pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. É Ele que nos protege, é Ele que cuida de cada um de nós.
Vamos orar ao Pai e pedir ao Pai que o bom pastor cuide de nós. Pai querido, Pai santo, é diante da sua presença que estamos mais uma vez, porque não há outro caminho, não há outra direção que não seja a sua direção. E por isso nós estamos alegres hoje, porque sabemos que podemos falar com o Senhor, que podemos nos abrir, que podemos conversar, que podemos colocar as nossas dores diante do Senhor. Tantos pais são os nossos líderes, aqueles que são mestres na palavra, aqueles que direcionam as nossas vidas através da sua palavra, mas que muitos fogem quando o lobo quer nos atacar. As nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos anseios, nós colocamos diante do bom pastor, porque somente Jesus sabe a nossa dor, somente Jesus conhece o nosso coração, somente Jesus pode nos ajudar, porque Ele é o bom pastor, Ele não vai fugir quando o lobo vier. Ele que vai acolher as nossas feridas, Ele que vai nos curar quando nós estivermos enfermos, Ele que vai nos dar a mão quando nós cairmos, mas sabemos que o Senhor é aquele que não despreza nenhum das suas ovelhas. E nós estamos aqui como ovelhas porque queremos o bom pastor, queremos o abraço, queremos a cura, queremos a ressurreição, queremos a vitória. E nós te agradecemos pelo bom pastor e louvamos o nome dele para todos sempre. Amém.